Paz do Senhor, vamos adorar o Senhor, você aí na sua casa. Saiba que no Salmo 84, esse Salmo tem falado muito comigo. E no Salmo 84 diz que vale mais um momento na presença do Senhor que 1000 anos em qualquer outro lugar. Sabe? Então, eu creio que você aí no seu lar, na sua casa, você vai ser tocado, você vai ser abençoado se você se coloca na presença de Deus. Sabe como tem sido o seu altar nesse tempo? Como está o seu coração? Né? Se coloque diante do Senhor. Vamos adorar juntos. Vamos festejar, porque nós somos do Senhor e pertencemos a Ele. Eu queria que você orasse junto comigo, né? Declarasse um tempo abençoado nesses tempos, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo o que o Senhor está fazendo. Eu sei que esse tempo, Jesus, é para nos levar à intimidade com o Senhor, é para nos levar à maturidade, é para nos levar mais próximos ainda de Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento para esse Tadel, que tudo saia conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer, Pai. Amém. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida Te eu dou e coloco em Tuas mãos. Ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor e eu sou Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor e eu sou Teu. Eu sou Teu.
Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria imensa
podermos estar hoje participando do Tadel, a Zoe em Família, nesse tempo de quarentena tem sido maravilhoso, toda uma programação, toda semana, tem sido poderoso demais, e eu quero compartilhar com vocês que um dos momentos que eu mais gosto, né? Eu já falei isso, mas eu quero repetir novamente, um dos momentos que eu mais gosto é o momento da oferta, o momento de nós ofertarmos e dizimarmos ao Senhor, e eu quero ler com vocês, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7, onde diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre todo um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Queridos, quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que Deus aparece no sonho de Salomão e diz a ele: Salomão, me pede qualquer coisa. Eu quero que você me peça qualquer coisa, e o que você me pedir, eu vou fazer sobre a sua vida. Mas é muito interessante o que é que fez Deus aparecer a Salomão. Por que Deus apareceu a Salomão? No versículo 6 diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Queridos, nós estamos em um tempo de construção aí em Maceió, e todas as igrejas têm suas responsabilidades a cobrir, e eu quero chamar você nesse momento para meditar comigo nessa passagem, de que o contexto dessa situação é que Salomão oferta abundantemente ao Senhor, e a oferta de Salomão chama a atenção de uma forma tão profunda de Deus, que Deus decide mudar a personalidade, Deus decide mudar o caráter, Deus decide mudar uma característica que Salomão não tinha nascido com ela. Deus decide dar a Salomão uma sabedoria. Deus decidiu agregar na vida dele uma característica que ele não tinha. E eu quero dizer para você que as nossas orações, eu gosto sempre de repetir essa palavra, que todas as coisas, muitas coisas elas precisam dos nossos esforços, mas todas carecem das nossas orações. E dentro desse contexto, eu quero destacar que mesmo todas as coisas dependendo das nossas orações, as nossas ofertas tocam o coração de Deus de uma forma que muitas vezes as nossas orações não tocam. A abundância do coração de Salomão chamou a atenção de Deus de uma forma que as suas orações não chamaram. Então eu quero dizer para você: seja fiel ao Senhor, honre essa obra. Olha, ser fiel em tempos de paz é uma coisa, mas ser fiel em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em tempos onde todo o contexto é contrário, isso chama a atenção de Deus. Eu tenho certeza que Deus está observando cada um dos seus filhos, e nesse tempo Ele quer te exaltar, Ele quer fazer uma coisa nova sobre a tua vida. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, que Deus abençoe os seus dízimos, que Deus abençoe as suas ofertas, que Deus abençoe o seu comprometimento com Ele, porque Deus ama a todos, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus tocou muito forte no meu coração. Eu estava fazendo o discipulado do meu filho Diogo, e aí nós estávamos analisando a situação de uma ovelha que nós conhecemos, de uma pessoa muito preciosa. E aí, no meio de toda essa situação, a gente começou a conversar, e a gente começou a ver como Deus, Ele age de uma forma tão sobrenatural. Como Deus usa a vida de uma pessoa para abençoar outra.
E isso é um destravamento tão intenso, tão profundo. E nesses tempos nós vemos um desespero no meio dos pastores de pregar palavras de fé, sobre confiança, vários outros temas que possam fazer com que, de alguma forma, confortar o coração das pessoas. Aonde eu quero chamar a atenção que isso muitas vezes tem se tornado até chato por causa dos temas que têm sido tão repetitivos, que têm sido tão, sempre palavra de fé, sempre palavra de ânimo, quando na verdade nós vemos as pessoas que têm uma necessidade diária, uma carência tão profunda, todos os dias carece de uma palavra, sabe? E eu queria fazer uma pergunta a vocês: quantas vezes Deus falou com Abraão? Quantas vezes, qual foi a frequência com que Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão todo dia? Deus falou com Abraão toda semana? Deus falou com Abraão todo mês? Deus apareceu lá para dar uma palavra a ele? E diante de tudo isso eu pergunto: por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanta necessidade de palavra de fé? Por que tanta necessidade, diariamente de estar recebendo algo para acalentar o seu coração? Eu fico pensando sobre isso, sabe? Por que desse desequilíbrio emocional e espiritual? Por quê? Porque as pessoas estão precisando tanto nesse momento. Eu acho que na verdade nós deveríamos ter reservas suficientes, não apenas para atravessar esse momento, que eu não acredito ser o princípio de dores, nem nada do tipo. Eu acredito ser algo tão simples, tão natural, Nada ao ponto de abalar um homem ou uma mulher espiritual. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em 2 Samuel capítulo 9. Nós vamos ler esse capítulo todo, ele só tem 13 versículos, que diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele, por amor de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou o rei: és tu Ziba? Disse-lhe o rei. Respondeu ele ao rei: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como sou eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, mandou o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete
à mesa de Davi como um filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Queridos, olha que texto poderoso, porque Mefibosete, ele é uma representação bíblica de orfandade. Mefibosete, nesse texto, ele representa o órfão. Ele é uma representação do órfão, porque você vê, Mefibosete era neto do rei Saul. Quando o rei Saul morre, automaticamente foi em uma batalha, foi muito rápido, morreu Saul e também morreu Jônatas, mas rapidamente Saul morre e Jônatas se torna rei. Mefibosete se torna o quê? Príncipe. Jônatas morre, Mefibosete se tornaria o quê? Rei. Mas a história diz que Mefibosete ainda era de colo. E aí a sua serva pega ele, com medo do exército inimigo matar a criança, pega ele, sai correndo, fugindo com ele. Ele cai e quebra ambas as pernas e se torna uma pessoa paralítica naquele momento. Onde o texto coloca aqui no final que ele era coxo das duas pernas. Mas quem era Mefibosete? Mefibosete, como o próprio nome diz, o significado do nome Mefibosete quer dizer semeador de vergonha. Alguém que não apenas vivia vergonha, mas ele era um semeador de vergonha. Sabe por quê? Porque o órfão, ele não apenas vive dentro de uma vida de miséria, mas ele transfere para os outros aquilo que ele vive. Por isso que o significado do nome de Mefibosete é semeador de vergonha. Olha, quando você conta um sonho seu para um filho, quando você conta o seu sonho para um filho de Deus, ele diz: vai em frente, vai dar certo, tudo é possível, vai ser poderoso. Eu já vejo você tomando posse disso. Eu posso orar por você. Eu quero orar para que Deus te abençoe e que esse sonho se torne uma realidade. Mas quando você conta o seu sonho para um órfão, é diferente. A resposta do órfão é: será? Rapaz, mas é tão difícil. Quando você chega para uma pessoa e diz bem assim: eu vou abrir a minha empresa esse ano vai dar certo. Sabe o que é que o órfão diz? Rapaz, mas nós estamos no meio de uma crise. Quando você diz bem assim: eu estou estudando para passar em um concurso, o cara pergunta: sério, um concurso? Mas é muito difícil passar em concurso. O órfão, ele não apenas vive dentro de um ambiente, de uma série, com um contexto de uma série de reprovações, como ele transfere isso, ele é um semeador disso na vida dos demais. Isso é muito forte, queridos. O nome que é dado pelo escritor do livro de Crônicas é que o nome de Mefibosete era Meribaal, que quer dizer adorador de Baal. O órfão, ele não tem estabilidade. O órfão, ele não tem equilíbrio em Deus. Então tem horas que ele está adorando a Deus, mas tem hora que ele está adorando a outros deuses. Ele acredita no Senhor, mas ao mesmo tempo ele acredita no jeitinho brasileiro. Ele acredita em alguém que pode favorecer ele de uma ou de outra forma. Porque é assim que acontece com o órfão. E olha só, Mefibosete simboliza o órfão. O seu nome é semeador de vergonha. Alguém que não apenas vive, cresceu e se desenvolveu, passando vergonhas, constrangimentos, humilhações. Mas Mefibosete, ele também vem de um lugar, ele habitava em um lugar que se chama Lodebar. Lodebar quer dizer terra sem pasto, terra de miséria, terra seca. Sabe, isso é muito forte, porque o órfão, ele habita dentro de um contexto de miséria.
Ele habita dentro de um contexto de impossibilidades. Ele habita dentro de um contexto onde ele acha que tudo é mais difícil para ele, que tudo é mais complicado para ele, que Deus faz na vida de A, Deus faz na vida de B, Deus faz na vida de C, mas na vida dele Deus não faz. O órfão, ele tem essa mentalidade. O órfão, ele tem esse entendimento. Como se encontrava Mefibosete quando nós lemos esse texto, queridos? Como é forte quando nós lemos esse texto. Nós vemos um Mefibosete sem profundidade em Deus. Ora buscava o Senhor, ora adorava outros deuses, porque ele não tinha raízes. Deus estava ministrando ao meu coração e do meu filho Diogo, enquanto nós fazíamos um discipulado sobre uma pessoa bem específica. E nós começamos a analisar junto desse texto, e como se assemelhava de uma forma tão profunda. Sabe por quê? Porque Mefibosete, no momento que Davi se encontra com ele, a Bíblia diz que ele estava com as pernas, ele tinha suas pernas quebradas. Como existem paralíticos espirituais. Como existem paralíticos espirituais. O órfão é a figura de um paralítico eterno espiritual. O órfão é a figura daquele povo que lá no deserto olha para Moisés e diz: Moisés, busca tu a Deus e ouve tu o que Deus tem a dizer, e nós vamos ouvir daqui. O órfão, ele não se acha digno de buscar o Senhor. O órfão, ele está acostumado a desistir. O órfão começa algo, mas se for muito difícil ele desiste. O órfão começa algo, mas quando acontecem as primeiras provações, quando acontecem as primeiras situações de dificuldade, o órfão pausa, o órfão retroage na vida. E olha como é diferente a vida de Davi para a vida de José. Porque José do Egito, quando ele enfrentou um momento onde a mulher de Potifar estava tentando ele, quando ele enfrentou um momento onde a mulher de Potifar estava querendo rasgar ele, José do Egito, por ter uma paternidade, José do Egito foge. Davi, o filho bastardo, criado longe da família, quando ele sofre uma tentação, ele trai um dos seus mais fiéis soldados e o mata e fica com a mulher dele. Veja como é poderoso, veja como é diferente o coração do órfão e a posição do filho. Veja como é diferente alguém que vive focado no Senhor, alguém que vive no Senhor com fidelidade, entendendo que é filho, e alguém que já está e permanece órfão. Meu Deus, que coisa terrível. Vivendo em uma terra, a situação de Mefibosete era vivendo em uma terra sem pasto, uma vida de miséria, de esquecimento, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. O órfão, ele não aproveita as oportunidades. O órfão, ele não aproveita as oportunidades, sabe por quê? Porque muitas oportunidades vêm revestidas de dificuldades. Prenda essa, muitas oportunidades vêm dentro de um contexto de dificuldade, e o órfão acostumou-se a retroagir, a retroceder toda vez que ele passa por uma situação difícil. Mas o filho não, o filho segue em frente, o filho avança. O órfão, ele se contenta com migalhas, com o resto. O órfão, ele se levanta e ele está sempre acostumado a usar as roupas dos outros, que foi dada de favor. O órfão, ele está sempre acostumado a viver às custas da miséria.
A miséria tomou conta do coração do órfão. Ele acha que todo mundo é digno, mas ele não se acha digno. Ele não se acha digno de ter uma mulher bonita. Muitas vezes ele não se acha digno de comer o melhor, de ter a melhor casa. Ele acha que ele é uma pessoa que ele vai estar sempre à sombra de outras. Ele vai estar sempre vivendo, ele está sempre se comparando. O órfão, ele está sempre se comparando. Então ele diz: rapaz, se fulano não conseguiu esse, muito menos eu, porque fulano é muito melhor do que eu. O órfão, ele está sempre se comparando aos outros. O órfão, ele está sempre pensando: não, mas se fulano não conseguiu, como é que eu sou capaz de conseguir? Rapaz, no dia que Deus abençoar fulano e ele conseguir, Deus vai me dar condições de comprar o carro dele. Você não pode pensar assim, porque você é filho como o pastor, você é filho como o seu líder, você é filho como qualquer outra pessoa, e o amor de Deus, ele não muda de pessoa para pessoa. O que precisa mudar é o entendimento do seu coração. O que precisa mudar é como você enxerga o amor de Deus em relação à sua vida. A visão que o órfão tem sobre si é terrível. Veja só no versículo 7 e no versículo 8. Então disse-lhe Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, porque todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão, porque restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Meu Deus, que coisa terrível. Olha como o órfão se enxerga. O rei chama Mefibosete e diz: eu vou te dar todas as riquezas do rei Saul, eu vou restituir todas as terras, eu vou te dar servos, eu vou te dar empregados, eu vou dar pessoas para trabalhar. Mas ele diz: quem? Eu não sou digno. Eu não sou digno de viver essas bênçãos. Porque o que foi que eu fiz para que o Senhor olhe para mim? Quem sou eu? O contexto: um cão morto. Olha que coisa terrível, queridos. Eu não quero dizer aqui hoje uma palavra para confortar o seu coração, mas para confrontar o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você observe se você é um órfão ou se você é um filho. Porque o órfão é um vaso rachado. O órfão, ele não consegue sair de um contexto de derrota. O órfão não consegue se ver vivendo melhor, comendo melhor, prosperando, avançando, fluindo. O órfão sempre está à sombra de alguém. O órfão, ele sempre está vivendo debaixo da possibilidade de provar os restos, o resto das roupas, o resto das mulheres. O órfão, olha, é tão forte isso que eu estou falando, queridos, porque o órfão é alguém que vive uma vida miserável. Você que já é discipulador, entenda que existem pessoas que Deus dá uma palavra e elas vão embora, elas fluem, elas avançam. Mas tem outras que, se você não for lá e como um pai ou uma mãe amorosa e pegá-los pelo braço e ajudar ou até carregar, eles não vão continuar. Eles vão continuar sofrendo, eles vão continuar dentro de uma situação derrotista, se sentindo derrotados, se sentindo frustrados. Existem pessoas que você não vai ajudar elas a mudar corrigindo. Isso você já faz, isso o diabo já faz. Isso a vida toda ela sofreu correções. Existem pessoas que só um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, um autêntico pai vai ajudar ela a se libertar desse espírito de orfandade, desse comportamento de uma vida de miséria, de derrota, de tristeza. Somente um pai autêntico, somente uma mãe chega lá e toma nos braços, dependendo da situação, joga nas costas e carrega. Discipulador, discipuladora, pastor, pastora, tem que entender que gerar um filho,
que gerar um filho não é gerar um discípulo. Um discípulo é alguém que você ganhou, que você começa a discipular. Mas um filho é gerar dentro de um ambiente de amor profundo. Porque o discípulo sabe se você está fazendo o discipulado dele por obrigação, ou se você está fazendo porque você o ama. Porque você está com o coração assim tão cheio de amor, de ver ele liberto, vivendo uma vida diferente. Existem pessoas que você não vai ajudar eles corrigindo, mas amando e valorizando os pontos fortes, levando eles a olharem, levando eles para se valorizarem, destacando, focando os pontos que eles são assim, que estão andando em vitória. Porque o diabo todos os dias mostra as fraquezas deles. Todos os dias. Jesus nos enviou para levantar paralíticos. Jesus nos enviou para abrir os olhos das pessoas. Paulo vai mais longe e nos manda carregar os outros. Mefibosete se via como um desgraçado. Ele se via assim, mas quando Mefibosete teve um encontro com o rei, ele teve restaurada a sua vida, a sua dignidade, a sua herança. Ele se senta à mesa do rei. O rei Jesus nos chama a levar os órfãos a sentar na mesa com ele. Nós temos a responsabilidade de conduzir os órfãos a sentar na mesa com ele. O Rei Jesus nos chama a carregar aqueles que estão cansados e sobrecarregados e levá-los a sentar à mesa do Rei. Filhos são gerados diante de um ambiente de sacrifício. Tem discipuladores. E toda a igreja, e todos os líderes, e todos os pastores precisam entender que existe uma diferença muito grande entre ter um discípulo e ter um filho. Um discípulo, ele tem uma hora marcada. Um filho, ele tem minha vida. É a minha vida que é dada. Um discipulador muitas vezes fica chorando miséria, né? Quando ele vê que o discípulo vai precisar de alguma coisa, ou pode precisar de alguma coisa, ele já está, eu também estou fazendo a mesma coisa, eu também já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu também já estou me adequando. Mas um pai, um discipulador pode até fazer isso, um que não entendeu o que é discipulado, isso é um órfão discipulador. Mas um pai, ele pega meio quilo que ele tiver de arroz em casa, ele divide 250 gramas por filho, 250 gramas para ele. E se um comer primeiro que o outro, ele chega lá e vamos dividir, vamos comer junto. Filhos espirituais não são gerados em ambientes de comunhão e de conforto. Filhos espirituais são gerados em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em tempos aonde eles precisam ver que eles não têm uma pessoa que só corrige, que só chama atenção, que só está ali para tá dando direções. Os discípulos precisam ver nos seus pais alguém que é capaz de compartilhar a sua vida com ele. Você é capaz de compartilhar a sua vida com seus discípulos? Esse tempo de quarentena tem revelado o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas têm tido seus corações revelados. Como é que tem sido seu coração nesse tempo? O que Deus tem falado para você nesse tempo? Como é que você está? O que é que Deus tem feito na sua vida? Você é um pai? Você é um discipulador? Ou você é apenas um rapazinho que pegou, uma mocinha que pegou um caderninho do discipulado, vai lá para a casa do outro, lê, faz uma liçãozinha e acha que você é um discipulador? É isso realmente que Deus espera de você?
se restringe a isso que Deus espera de você? Existe um clamor por pais e mães espirituais. E Deus quer saber se Ele pode contar com você. Deus quer saber se Ele pode contar com você. Jesus disse: existe amor maior do que esse? Do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos? Você é capaz de dar a sua vida pelos seus discípulos? Pelos seus filhos? Lembrando, discipulado é o primeiro momento quando o discipulado ele age da forma que precisa acontecer, a forma que é maravilhosa. Aí ele evolui para uma paternidade, onde já não é mais um discípulo e um discipulador, é um filho e um pai. Você tem filhos ou você só tem discípulos? Quem é você diante dessa responsabilidade? Como eu falei no devocional, você é um professor que só sabe as coisas na teoria, alguém maravilhoso, porque se você for um professor, pode ter certeza que nesse tempo você está em um caos interior. Você está em desespero. As más notícias têm te desestabilizado. Mas se você é um pai, você é alguém que tem não apenas buscado no Senhor o fortalecimento, mas você tem confortado todos os seus filhos. Medite um pouco sobre isso. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês e dizer para vocês que eu amo muito cada um de vocês. Deus me confrontou muito com isso. E eu tenho certeza que Deus está confrontando muito a sua vida. Existem pessoas que eles não vão aprender mais com repreensão, mas eles vão aprender com amor. Ame-os e você vai ter a autoridade de chamá-los com muito amor, muito carinho, corrigir, e eles vão sair te amando. Um abraço, Deus abençoe.